Meus amigos, hoje nós vamos falar especificamente sobre um tema muito importante para o desenvolvimento do nosso país, em particular para o desenvolvimento da Bahia, que é o da educação. O que nós pretendemos lhes apresentar é uma síntese da proposta que nós fizemos ao presidente da Academia Baiana de Educação, da qual eu faço parte, de propor como promover o desenvolvimento do sistema de educação da Bahia. É importante observar que eu, juntamente com outros confrades da Academia Baiana de Educação, fomos incumbidos de propor as estratégias mais recomendáveis para promover o desenvolvimento do sistema de educação da Bahia. Eu preparei um relatório de 33 páginas, que vamos sintetizar em poucas palavras o conteúdo deste relatório, que encaminhamos ao presidente da Academia Baiana de Educação, o professor Astor de Castro Pessoa, que ficou incumbido de encaminhá-lo aos demais integrantes da comissão para análise e proposição de sugestões de melhoria das propostas que nós apresentamos. De início, eu gostaria de observar que o sistema de educação no Brasil e na Bahia é composto por estruturas e políticas educacionais voltadas para a educação infantil, para a pré-escola, para o ensino fundamental, para o ensino médio técnico e para o ensino superior. E que a educação sempre foi vista como um dos principais fatores de desenvolvimento econômico e social de um país ou de uma região. Eu próprio tive a oportunidade de pesquisar sobre os sistemas de educação em várias partes do mundo e pude constatar a importância da educação, que operou como um dos principais fatores impulsionadores do desenvolvimento. Por exemplo, do Japão, na década de 1970, da Coreia do Sul, na década de 1980, e da China a partir da década de 1990. Da mesma forma que contribuiu para os avanços econômicos e sociais dos países escandinavos, que eu tive também a oportunidade de pesquisar. Como foi o caso da Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia. E também tivemos a oportunidade de pesquisar sobre a relevância da educação no desenvolvimento científico e tecnológico dos Estados Unidos e dos demais países industrializados. Então, a educação é uma peça central no processo de desenvolvimento econômico e social de qualquer nação. É por isso que nós estamos aqui tratando deste tema, no sentido de apresentar a todos vocês meu pensamento a respeito dessa questão. E eu que me dediquei à atividade docente por mais de 40 anos,
Então, durante todos esses anos de vivência com relação à educação, eu acumulei bastante conhecimento que me possibilitam fazer o que estamos fazendo nesse momento. Cabe observar que a educação sempre foi considerada também como a garantia da obtenção de um emprego bem remunerado. Eu creio que não é necessário comprovar. Este é um fato concreto, objetivo, que todo mundo percebe na prática. Que aqueles que têm um nível de educação a mais completa possível têm mais chances de ascensão profissional, de obtenção de um emprego bem remunerado, do que aqueles que não conseguem adquirir um nível de educação necessário. Mas a educação também, ela possibilita a redução das desigualdades sociais, porque são inúmeros os casos, os exemplos de pessoas que ascenderam socialmente graças à educação, graças aos avanços que essas pessoas obtiveram em termos de educação. A educação também é um dos meios através dos quais os indivíduos e a comunidade em geral se informam sobre o que acontece nos campos da economia, da ciência e da tecnologia, do meio ambiente e das relações internacionais. E através da educação, nós adquirimos a capacidade de interpretar os fatos ocorridos nessas áreas. Mesmo quem não é especialista nessas áreas, através da educação, desde que tenha uma educação abrangente, o indivíduo tem uma educação abrangente, ele adquire capacidade de interpretar fatos nessas áreas bastante especializadas. E, em consequência, passam a ter condições de interpretar corretamente a realidade em que vivem. E também uma coisa importante, é através da educação que ele pode transformar a sociedade em que vivemos. A análise do sistema de educação no Brasil, em geral, e na Bahia em particular, permite constatar que atravessamos uma crise sem precedentes. Esta crise, que não é de hoje, já vem de algum tempo, bastante tempo. Ela resulta, de um lado, da falta de investimentos no sistema de educação do Brasil e também na Bahia. Uma coisa tem rebatimento na outra, que faz com que a Bahia se torne o sistema de educação, não só do Brasil, mas também o sistema de educação da Bahia, se torne ineficiente e ineficaz. E, além disso, esta crise sem precedentes na educação resulta da falta de políticas governamentais que contribuam para a superação dos problemas atuais da educação e para a sua adequação às mudanças científicas e tecnológicas em curso que impactam sobre o mundo do trabalho e a sociedade em geral. Por exemplo, hoje nós temos uma estrutura educacional que prepara as pessoas para o mundo que está chegando ao fim. Não está preparando as pessoas para o mundo que virá. E esta é uma das ênfases que nós estamos aqui colocando. A necessidade de que a educação brasileira ela esteja conectada com as mudanças
científicas e tecnológicas que impactam sobre a nossa sociedade. A inexistência de uma política de educação ajustada às mudanças científicas e tecnológicas em curso impede também que o Brasil e a Bahia aumentem a produtividade de seus trabalhadores e comprometam seu desenvolvimento econômico e social. Então, o atraso que nós temos no setor educacional compromete o futuro do país. Por isso que nós temos que valorizar a educação como uma peça central no processo de desenvolvimento. Para propor a estratégia de desenvolvimento do sistema de educação na Bahia, nós cumprimos as seguintes etapas. Primeiro, fizemos um diagnóstico do sistema de educação da Bahia. Segundo, analisamos a política educacional do governo federal e suas consequências sobre o Brasil e a Bahia. Em terceiro, analisamos os fatores de sucesso dos melhores sistemas de educação do mundo. Em quarto, procuramos identificar quais são os requisitos da educação do futuro na Bahia para lidar com as mudanças na sociedade brasileira. E em quinto e último, nós apresentamos uma proposta de estratégias para superar as fragilidades do sistema de educação da Bahia, lidar com as políticas educacionais do governo federal, alcançar o mesmo sucesso dos melhores sistemas de educação do mundo e adequar o sistema de educação da Bahia às mudanças na sociedade brasileira, impactada na sociedade pelas mudanças tecnológicas em curso. Na parte relativa ao diagnóstico do sistema de educação da Bahia, algumas de suas principais conclusões são as de que a educação básica, ou seja, o ensino fundamental e o ensino médio, da Bahia vem apresentando péssimo desempenho. E é bastante elevada a evasão escolar dos estudantes da Bahia. E além disso, nós concluímos de que o ensino superior da Bahia apresenta desempenho insatisfatório quando suas universidades são comparadas com outras no mundo, na América Latina e no Brasil. No mundo, as universidades na Bahia estão muito distantes das melhores universidades. Na parte relativa à análise da política educacional do governo federal e suas consequências sobre o Brasil e a Bahia, algumas das suas principais conclusões são a de que apenas 5 das 20 metas do Plano Nacional de Educação, elaborado em 2014, foram parcialmente cumpridas. Ou seja, apenas 5 das 20 metas. Só 5 foram parcialmente cumpridas. Constatamos também que o investimento na educação do Brasil, que tem declinado de 2015 até o presente momento, tem sido insuficiente para solucionar todos os seus problemas da educação e que a política educacional do governo federal impacta negativamente sobre o desenvolvimento da educação da Bahia. Então, a política educacional do governo federal, ela não é construtiva. Aliás, não tem sido construtiva. Não é apenas do governo atual, mas de vários governos que antecederam o atual. Na parte relativa à análise dos fatores de sucesso dos melhores sistemas de educação do mundo, como o da Finlândia, da Coreia do Sul, da China, do Japão, de Cuba, dos Estados Unidos e da França, e esses sistemas todos nós analisamos aprofundadamente. Dessa análise, as principais conclusões que extraímos são as de que o sistema de educação da Bahia está muito distante na prática exitosa desses países. Que há insuficiência do investimento em educação por aluno no Brasil. Esse é um indicador muito importante. O gasto em educação no Brasil e também na Bahia
quando comparado com o que ocorre nos países desenvolvidos, é muito baixo. Há insuficiência no investimento, tanto no Brasil quanto na Bahia, quando comparado com o que ocorre nos países desenvolvidos. É que se o Brasil em geral e a Bahia em particular quisesse se igualar aos países desenvolvidos em termos de investimento por aluno, deveria mais do que triplicar seus investimentos com o setor educacional. Por aí dá para perceber a dimensão do problema, do desafio que representa construir um sistema educacional compatível com as necessidades do país. Na parte relativa aos requisitos da educação do futuro na Bahia, para lidar com as mudanças na sociedade brasileira, algumas das principais conclusões são a de que a educação no Brasil do futuro deveria estar apoiada na concepção de três grandes pensadores, os brasileiros Anísio Teixeira e Paulo Freire, e o francês Edgar Morin. Concluímos também que deveria haver a universalização do ensino com o sistema de educação à distância. Para um país da dimensão continental do Brasil, a educação à distância deveria ser uma ferramenta que deveria ser utilizada com efetividade, no sentido de levar a educação aos mais distantes rincões de nossa pátria. Além de buscar se apoiar na concepção desses três grandes pensadores, Anísio Teixeira, Paulo Freire e Edgar Morin, e de universalizar o ensino do sistema, utilizando o sistema de educação à distância, nós deveríamos realizar uma ampla revolução no ensino em todos os níveis, contemplando a qualificação dos professores e a reestruturação das unidades de ensino para prepararem seus alunos para o mundo do trabalho, em que as pessoas terão que lidar com máquinas inteligentes. Foram propostas 9 estratégias para superar as fragilidades atuais do sistema de educação da Bahia. 11 estratégias para lidar com as políticas educacionais do governo federal. 18 estratégias para alcançar o mesmo sucesso dos melhores sistemas de educação do mundo. E 13 estratégias para adequar o sistema de educação da Bahia às mudanças na sociedade brasileira, impactada ela, a sociedade brasileira, pelas mudanças tecnológicas em curso. As principais estratégias que nós sugerimos que fossem adotadas são as seguintes. Primeiro, as principais estratégias. Nós vamos listar as 9 estratégias. Vamos falar apenas das principais. Entre essas 9 estratégias para superar as fragilidades atuais do sistema de educação da Bahia. Eu escolhi, entre as 9, 3 estratégias. Primeiro, promover investimentos para melhorar o desempenho do sistema de educação da Bahia, visando oferecer educação de qualidade e elevar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Quando eu falo em promover investimentos, significa, se for possível, até triplicar os investimentos que têm sido realizados na Bahia. Adotar medidas de assistência social aos alunos, para combater a evasão escolar dos estudantes da Bahia e para melhorar a defasagem de idade série para todas as etapas da escolaridade. Com relação a essa questão da assistência social, eu enfatizo a sua extrema necessidade, porque muito da evasão escolar e do atraso dos alunos que faz com que haja uma defasagem de idade a série que cursa, isso tem a ver com a situação social das famílias dos alunos.
Então é necessário que haja, além do esforço educacional propriamente dito, haja também um empenho do sistema de educação no sentido de prover assistência social aos alunos que precisam, a fim de ajudá-los a se erguer diante das dificuldades que enfrentam. E a terceira estratégia ligada a essa questão das fragilidades do sistema de educação da Bahia é levar a capacitação dos docentes para desenvolver suas atividades. Quer dizer, e essa capacitação dos docentes, ela deve estar ajustada, ela deve acontecer para que esta capacitação esteja ajustada aos novos tempos. As principais estratégias para lidar com as políticas educacionais do governo federal, no texto de 33 páginas, nós apontamos 18 estratégias. Mas nós vamos falar apenas de 3 delas. Vamos propor, é necessário que haja a proposição ao governo federal do fim da emenda constitucional 95 do teto de gastos, aprovada em 2016, que compromete o desenvolvimento da educação no Brasil. Então, essa política de teto de gastos compromete não só a educação, mas o desenvolvimento do país em várias áreas. Mas essa emenda ela deveria ser abolida. E o governo deveria dispor de instrumentos capazes de fazer com que setores da nossa sociedade possam se desenvolver sem restrições, como é o caso da educação, que é limitada simplesmente porque existe a política do teto de gastos. Deve propor, como estratégia também, para lidar com as políticas educacionais do governo federal, propor ao futuro governo federal, aqui a nossa proposta é o futuro governo federal, porque o atual governo está praticamente em final de mandato. Então, é propor ao futuro governo federal a elaboração de um novo Plano Nacional de Educação, porque o plano de 2014 já está ultrapassado. Plano Nacional esse de Educação que seja voltado para o futuro, objetivando aumentar o número de unidades educacionais de qualidade, com bons gestores, docentes e infraestrutura com capacidade de motivar os alunos e promover uma aprendizagem significativa, complexa e abrangente. E como terceira estratégia principal dessa questão de lidar com as políticas educacionais do governo federal, é propor ao futuro governo federal a elaboração de um novo Plano Nacional de Educação que estabeleça um novo plano de carreira, formação e valorização de gestores educacionais e professores. É fundamental que isso exista. Com políticas consistentes de formação de docentes também, para preparar os melhores professores, remunerá-los bem e qualificá-los melhor, além da adoção de políticas inovadoras de gestão, que levem os modelos de sucesso de gestão, sobretudo dos países escandinavos, para a educação básica e superior. As principais estratégias para alcançar o mesmo sucesso dos melhores sistemas de educação do mundo, que são os países escandinavos, principalmente os países escandinavos, mas eu incluiria também Coreia do Sul, China, Japão, Cuba, Estados Unidos e a França. No meu relatório de 33 páginas, eu sugeri a adoção de 18 estratégias para alcançar o mesmo sucesso nos melhores sistemas de educação do mundo. Mas nós vamos aqui lhes apresentar apenas 4 delas, que eu considero fundamentais. Primeiro, elevar o padrão de qualidade da educação da Bahia, realizando maciço investimento, já falei sobre isso antes, se possível até triplicar o investimento,
principalmente na formação dos professores, em material de apoio e na melhoria da estrutura e funcionamento das instituições de ensino. Priorizar a educação básica. E só quando esta se tornar universal, deve destinar recursos para o ensino superior. Então, a prioridade seria investir o máximo na educação básica. Porque eu entendo que a educação básica é como o alicerce de um edifício. Quanto mais robusto o alicerce do edifício, maior é o edifício que você pode construir sobre esse alicerce. Promover a seleção e formação de professor de ponta, seria, digamos assim, uma outra estratégia importantíssima, com reconhecimento profissional e boas condições de trabalho, e promover a mais adequada articulação entre o sistema de educação da Bahia, professores e famílias, que é decisiva essa articulação para o sucesso do processo educacional. Isso que estamos lhes propondo é produto da nossa avaliação do que se faz nos melhores sistemas de educação do mundo. Aqui nós estamos lhes apresentando o que nós absorvemos da análise que fizemos dos melhores sistemas de educação do mundo. E eles adotam esse procedimento. Quanto às principais estratégias para adequar o sistema de educação da Bahia às mudanças da sociedade brasileira, impactada pelas mudanças tecnológicas em curso, no relatório de 33 páginas, eu sugeri 13 estratégias. Mas nós vamos lhes apresentar 7 das 13 estratégias, porque eu considero que elas são importantíssimas. Eu considero como estratégia importante para fazer com que o sistema de educação da Bahia se adeque às mudanças na sociedade brasileira, impactada pelas mudanças tecnológicas em curso, é adotar como diretriz para a educação na Bahia, no futuro, a concepção de 3 grandes pensadores, os brasileiros Anísio Teixeira e Paulo Freire e o francês Edgar Morin. Considerar uma outra estratégia, considerar como novas responsabilidades da escola, educar em vez de instruir. Formar homens livres em vez de homens dóceis e capacitá-los para fazer frente às incertezas do futuro. Tudo isso que nós estamos apresentando faz parte do pensamento desses 3 grandes pensadores, desses 3 grandes educadores do mundo. Terceira estratégia: promover a educação para o desenvolvimento econômico e para a construção da democracia. É preciso que essa abordagem seja colocada ao processar a educação na Bahia. Outra estratégia: adotar a política de que o educando deve aprender a aprender. Saber resolver problemas. Desenvolver hábitos de solidariedade, de participação, de investigação e ainda criar disposições mentais críticas e oportunidades de participação no próprio comando da escola, tentando influenciá-la, tendo o autogoverno como uma das principais preocupações. Outra estratégia: desenvolver a educação mostrando uma visão totalizante, estabelecendo as relações entre as partes e o tudo, ao contrário do que ocorre na atualidade, que impõe o conhecimento fragmentado de acordo com as disciplinas. É importante, inclusive, eu tive a oportunidade de observar na prática educacional dos países escandinavos, que eles costumam, durante o período
letivo, colocar temas, sobretudo temas da mais alta atualidade, para, na discussão desse tema, se fazer presente as diversas disciplinas ministradas no curso. Então, por exemplo, o tema do meio ambiente é um tema que envolve física, envolve biologia, envolve economia, sociologia, envolve várias áreas do conhecimento, em que os professores das várias disciplinas, participando da discussão desse tema, por exemplo, meio ambiente, ele poderá tornar mais abrangente, mais amplo o conhecimento que o aluno adquire do que pura e simplesmente o conhecimento apresentado disciplina por disciplina. Então, é mostrar uma visão totalizante, estabelecendo as relações entre as partes e o tudo, ao contrário do que ocorre na atualidade, que impõe o conhecimento fragmentado de acordo com as disciplinas. Outra estratégia é universalizar o ensino com a utilização do sistema de educação à distância. Como já lhes disse, o sistema de educação à distância, para um país das dimensões continentais do Brasil, já deveria ter sido utilizado há muito tempo para levar a educação aos mais distantes rincões do nosso país. Finalmente, como estratégia voltada para a adequação do sistema de educação às mudanças que estejam ocorrendo na sociedade brasileira, é identificar o papel dos seres humanos no mundo do trabalho, em um futuro com mudanças profundas em toda a sociedade, para realizar uma ampla revolução no ensino, em todos os níveis, contemplando a qualificação dos professores e a estruturação das unidades de ensino, para preparar seus alunos para o mundo do trabalho, em que as pessoas terão que lidar com máquinas inteligentes. Nós vamos ter que lidar com robôs, com máquinas que operam baseadas na inteligência artificial. São máquinas que aprendem com sua própria experiência. Então, nós vamos ter que lidar com um mundo totalmente diferente desse mundo que está deixando de existir. Os currículos das unidades de ensino em todos os níveis devem ser profundamente reestruturados para atingirem esses objetivos que acabamos de expor. Portanto, meus amigos, é esta a mensagem que estamos lhes apresentando. Claro que o público da Bahia é o público maior interesse para esse tema que estamos apresentando, mas é uma questão que poderia abranger o país como um todo. Essa nossa proposta ela poderia ser abraçada por vários estados da Federação Brasileira e não especificamente para a Bahia. De modo que aqui fica a minha sugestão para quem não é da Bahia e que tenha assistido esse vídeo, que leve essas proposições para o âmbito dos seus estados, para o âmbito educacional do seu estado, a fim de que algo similar seja implementado em seus estados. Esta nossa proposta, como já lhe disse, consta de um relatório de 33 páginas. Claro que o que nós apresentamos foi apenas uma pequena pincelada daquilo que nós apresentamos no relatório de 33 páginas, que, como já lhes disse, encaminhamos ao presidente da Academia Baiana de Educação, o professor Astor de Castro Pessoa, para que ele dê encaminhamento a essa nossa proposta. Ele pode encaminhar aos demais membros da comissão encarregada de propor estratégias para o desenvolvimento da educação da Bahia, de modo que, oportunamente,
deveremos realizar uma assembleia da Academia Baiana de Educação para deliberar sobre esse assunto e produzir um documento para ser levado ao conhecimento do público da Bahia, das autoridades, sobretudo ligado ao setor educacional, e especialmente aos candidatos ao governo do Estado, a fim de que eles possam incorporar nas suas propostas de governo as sugestões que nós estamos apresentando. Portanto, meus amigos, é isso que eu tinha a dizer. Agradeço pela atenção e um forte abraço em todos.